Olá, gente, tudo jóia com vocês? Eu enviei a apostila de previsão de demanda e agora eu estou passando para vocês um contexto teórico, né, do que nós vimos aí no início do nosso curso. Fizemos vários exercícios de previsões, né, obedecendo os métodos, média móvel simples, média móvel ponderada, coeficiente sazonal, modelo simplificado, regressão linear, né? Então agora nós estamos aí passando uma matéria teórica para vocês. Dentro da introdução aqui, fala assim, a previsão de demanda é das tarefas mais complicadas do planejamento organizacional. É o que eu disse e vou repetir. Não existe um curso de mãe de Iná ou mesmo uma bola de cristal para a gente determinar aquilo, gente, que o mercado quer. Porque sabemos que as empresas têm vários portfólios. E dentro desses portfólios tem os tipos, tem os mix, as quantidades. Então, é difícil você fazer um prognóstico, né? E em um determinado espaço de tempo com as vendas dos produtos ou serviços de uma empresa. Se torna aí muito complexo e caótico. Claro que as empresas, por si só, têm suas características próprias, ou seja, utiliza métodos bem específicos. Depois temos aí, o responsável por essa área deve zelar pelos itens. Quanto mais dados históricos forem coletados e analisados, mais confiáveis a técnica de previsão. Isso é lógico. E quanto mais dados nós colhermos, quanto maior a nossa amostra, menor é o desvio padrão, né? Então, se a gente puder coletar dados de turno, de 2 turnos, de 3 turnos, buscar o máximo de informações que nós pudermos, o desvio padrão, o erro tende a ser menor. Depois tem, os dados devem buscar a caracterização da demanda pelos produtos da empresa, que não é necessariamente igual às vendas passadas. As empresas elas vão renovando o seu portfólio, elas vão lançando produtos novos. E sendo assim, isso vai trazendo uma descaracterização. Então, o profissional da área de desenvolvimento de produto, ele tem que entender desses aspectos, né, e colocar isso tudo num papel para chegar no denominador comum. Variações extraordinárias de demanda, como promoções especiais ou greves, devem ser analisadas e substituídas por valores médios. Claro que existem algumas situações que são bem específicas, até mesmo as questões sazonais. E fica um pouco difícil você buscar um certo número, ou um número confiável. Então, é feito uma média. E o tamanho do período de consolidação dos dados deve ser, né, de preferência semanal, mensal, trimestral e anual. Isso também depende da organização. Algumas empresas hoje, posso falar para vocês, que estão trabalhando com dados diários, né? Alguns exercícios que a gente faz aí de teoria das filas, gestão das filas, que é bem específico, você tem que contabilizar, quantificar as horas, por exemplo, dentro de um banco, um ônibus que está em circulação. Então, isso se torna aí um pouco complexo e caótico. Vamos lá, gente. Definindo aí a técnica de previsão, na verdade nós temos 3 técnicas de previsão. A projeção, a explicação e a predileção. Posteriormente eu vou passar um slide para vocês, né, explicando o que consiste essas 3 técnicas. Porque, justificando as técnicas, você tem os métodos dentro dessas técnicas, né? Definindo a técnica de previsão e aplicação dos dados passados, podem-se obter as projeções futuras da demanda. Um dos pontos mais importantes é que, para atender a demanda, devemos suprir o estoque. Logo, devemos fazer a previsão do mesmo. Ou seja, sempre quando você faz uma projeção, uma previsão de demanda, automaticamente você tem que ter consciência daquilo que você produz e daquilo que você tem, no caso aí dos estoques. Porque se você fizer uma projeção de uma previsão bem otimista, isso tende a aumentar os estoques se você não tiver mercado. E isso também é o contrário, você deixa de ganhar dinheiro do seu fluxo de caixa. Se a sua demanda for menor e se você tiver péssimas projeções. Então vamos lá, previsão de estoques. Todo início de estudos de estoques deve se pautar na previsão do consumo de material, que não é fácil, né, gente? O estoque é a consequência, ou seja, é a desarmonia daquilo que a gente produz, né, e a demanda. A previsão possui algumas características básicas. É o ponto de partida para todo o planejamento de estoque. Não tem como você fazer uma previsão dos seus estoques, um planejamento dos seus estoques, como consequência de determinado controle, se você não fizer uma boa previsão de vendas, né, ou de demanda. É também eficaz nos métodos empregados e possui qualidade das hipóteses que se utilizou no raciocínio. Ou seja, você tem que fazer um balanço bem específico dessa situação. Aí nós temos uma fala aí até do Peter Drucker, né, que fala assim, a previsão deve sempre ser considerada como a hipótese mais provável dos resultados.
A previsão de estoque são as informações básicas que permitem decidir quais serão as dimensões e a distribuição no tempo da demanda dos produtos acabados. Uma boa relação daquilo que eu produzo e daquilo que o mercado quer, automaticamente me facilita na gestão dos meus estoques. Ok? 1.2 tem a importância da boa aplicação da previsão de demanda. É importante entendermos que uma boa previsão tem impacto em toda a estrutura organizacional, ou seja, em todas as áreas da organização. É bom para a área de finanças, para a área de produção, materiais, logística, área de segurança, experimentação, contábil financeira e outras. Ou seja, se você sabe aquilo que o mercado quer, automaticamente você cria todo um ambiente enxuto, né, para atender essas variações. E dentro dessa importância nós temos aí melhor planejamento orçamentário e de capital, com menor variação entre o custo previsto e realizado, ou seja, a parte contábil financeira vai conseguir fazer uma boa projeção das suas vendas e dentro dessas projeções pode auxiliar e fomentar e alimentar o contexto organizacional no que tange ao financeiro. Depois tem aí, melhor alocação dos recursos físicos dos processos operacionais. A área de produção, operações, vai conseguir programar suas máquinas, equipamentos, dispositivos, pessoas, tudo que são inerentes aos seus processos, sem desperdício. Outro, atendimento aos requisitos de nível de serviço aos clientes, garantindo a competitividade dos produtos e serviços da empresa no mercado. Você consegue atender, né, melhorando a qualidade de entrega para o cliente, né, o seu nível de serviço, porque isso traduz em boa credibilidade. Você sabe o que tem que ser feito. Automaticamente vai conseguir atender em tempo hábil aquilo que foi solicitado, que é a demanda. Redução de custos operacionais, né, através da otimização de processos e melhor planejamento pelo uso eficiente da informação de previsão. A área de operações vai conseguir programar, juntamente com seus parques de fornecedores, tudo aquilo que é necessário em tempo hábil, né, em relação a componentes, de todos os seus fornecedores e subfornecedores. Melhor gerenciamento da operação pela redução de uma das fontes de variabilidade dos processos de informação de previsão, ou seja, automaticamente vai ter uma menor variabilidade daquilo que tem que ser feito. Porque a empresa vai conseguir programar, à luz de semanas de programação, tudo que tem que ser feito. S+1, S+2, S+3, fixando os seus pedidos e automaticamente criando uma menor variação dentro dos seus processos. E o último aí, a maior integração e melhor comunicação entre as áreas funcionais da empresa, marketing, finanças e produção. Essas três áreas, gente, são fundamentais, são áreas de impacto, né? Ou seja, são funções centrais de qualquer organização. O quanto tem que fazer, se vale a pena fazer e aquele contato que se faz com o mercado. Seguindo aí, né, devido a uma maior credibilidade da previsão. Ok. E aí, gente? Seguindo aí, nós vamos falar sobre os tipos de técnica de previsão de demanda. Já tinha adiantado anteriormente, né, que nós temos três técnicas de previsão: a projeção, a explicação e a predileção, que são técnicas no âmbito quantitativo e qualitativo. Por exemplo, a técnica de projeção, né, são aquelas que admitem que o futuro será a repetição do passado, ou as vendas evoluirão no tempo. É uma técnica engessada, padronizada. Segundo a mesma lei, né, observada no passado, este grupo de técnicas é de natureza estritamente qualitativa. A segunda aí é a explicação, né? São as causais. Nós tivemos a oportunidade de usar 6 métodos específicos, né, que escolhemos aí dentre os vários, para fazer alguns exercícios explicando para vocês em sala de aula. Ou seja, procura explicar as vendas do passado mediante leis que correlacionam e relacionam as mesmas com outras variáveis cuja evolução é conhecida ou previsível. Relaciona os dados históricos, né, gente, de consumo com outras variáveis também, de evolução conhecida e de melhor previsibilidade. Por exemplo, pode relacionar isso, tornar factível com o IPI, com o PIB, renda per capita, fazer essa junção aí desse raciocínio. E a última aí é a predileção, que são as previsões de opiniões, ou seja, você pega aí experts, consultores, colaboradores, principalmente da área de vendas, e busca opiniões. E dessas opiniões você conjuga um valor específico, né? Ou seja, aí, opiniões compostas por funcionários, experientes e conhecedores de fatores influentes nas vendas e no mercado.
Estabelece a evolução das vendas futuras, utiliza-se a opinião de experts através de métodos qualitativos, obtendo-se através deles valores de consumo para o futuro. Alguns de vocês, durante o nosso curso, perguntou, João, qual que é o meu melhor método específico, ou qual a melhor técnica? Não tem aquela específica. Tem aquela que se adequa a determinada organização, né? E em relação a essa técnica específica de predileção, ela é colhida de vários funcionários, principalmente da área comercial. Então aí, gente, agora nós vamos falar sobre os métodos de previsão, né? Que demos a pincelada aí anteriormente. Para obter e confirmar uma demanda futura, facilitando a programação de recursos e garantindo o ganho de uma oportunidade de mercado, faz necessária a utilização de métodos quantitativos ou qualitativos. Gente, não existe um método específico onde que você vai adivinhar realmente aquilo que o mercado quer. Na verdade, se faz projeções, previsões e utiliza alguns métodos para realmente você errar menos. Que esses erros não transformem num grande estoque, né? Os métodos quantitativos usam modelos matemáticos para as previsões. Modelos matemáticos são vários, séries causais. Por exemplo, nós falamos aí dos vários métodos que nós usamos, que a matemática nos dão suporte para a tomada de decisão. Os métodos qualitativos são os métodos de opiniões. Você pega determinadas opiniões de gerentes, de gestores, experiências, e coloca dentro de um valor, dentro de um número. Outra pergunta que já me fizeram em sala de aula, João, eu posso fazer uma situação mista, quantitativo e qualitativo? Sim, pode ser feito. Você busca um número ótimo dentro de um status quantitativo, de uma previsão qualquer que seja, e você faz algumas variações dentro desse número, né, à luz daquilo que foi proposto pela direção da empresa, pela diretoria, presidência, etc. Este processo vai se repetindo até que haja uma convergência de opiniões. Opiniões de executivos de alto nível, ou de nível alto, ou seja, aquilo que nós falamos anteriormente. Ok, caríssimos? Obrigado aí pela atenção de vocês. Tá? Posteriormente eu vou passar um exercício teórico só para elucidar melhor essa apostila que foi dada e essa aula teórica. Ok? Muito obrigado, se cuidem e fiquem com Deus.